Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não só pode deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do linha de passe aí, né? Rasgando elogios ao Flamengo, que se classificou para as quartas de finais, um jogo muito complicado contra o Bolívar, né? Perdeu de 1 a 0, mas o primeiro jogo venceu por 2 a 0, né? E aí se classificou, né? Um jogo muito difícil. Então vamos ver o que a imprensa falou sobre esse jogão. Então fica agora aí com a reação. Não estava inteiro fisicamente, me parece que a comissão ficou dosando até o limite de quando poderia tê-lo em campo. Não sei se dosou demais e gostaria de ouvir o Tite para isso. E agora depois a gente volta ao debate do trabalho do Tite em si. Hoje o Flamengo precisava passar. Todo flamenguista estava um pouco desesperado, um pouco receoso. Era uma vantagem de 2 a 0, mas era uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que voltou comemorando 0 a 0, porque sabia que tinha condição de decidir em casa, como decidiu como nacional. A gente vai falar aqui. Então, tinha todo um pacote ali de situações atípicas que eu acho que a gente vai precisar tirar um pouco do debate. O Flamengo precisava passar. O Flamengo passou. O Flamengo, no primeiro tempo da fase de grupos, saiu derrotado. Hoje não saiu derrotado. O Flamengo tomou 2 gols, hoje não tomou 2 gols. O Flamengo construiu uma vantagem e hoje passou. Precisava passar. O Flamengo não se permitia, não podia mais se dar o luxo de cair numa oitava de final de novo de Libertadores. A partir de agora é um outro papo, é outra competição, é nível do mar, vai ter jogo de ida no Maracanã, muito provavelmente um jogo de volta, né? Montevidéu. Então, agora sim o papo começa a ser sobre trabalho e acho que a gente tem muita coisa para falar. Mas hoje o Flamengo precisava classificar, precisava tirar um peso de não saber como seria um desembarque, um trabalho do Tite, uma pressão para as próximas semanas. Tinha gente querendo condicionar a permanência ou não por isso. Então, hoje teve uma dose ali do tal heroísmo do Rossi, muito do Luiz Araújo, para mim também muito do Léo Ortiz. Vamos com o Paulo Calçade? Opa! Paulo Calçade em loco. Nosso herói também, tubo de oxigênio. Tubo de oxigênio, chá de cola, fez de tudo. Queria saber se ele tinha condições físicas de participar do Linha. Mas tá inteiraço. Transmissão voou. Tá inteiraço. Olha só a condição do Paulo Calçade ali, ó. Preparadíssimo. Animado, feliz, contente. Feliz, contente, missão cumprida, né? Agora o linha de passe e missão cumprida aí nessa cobertura. Calçade, é isso mesmo? É pegar esse jogo aí, colocar numa gavetinha, num ponto fora da curva, não tem nada a ver com o resto da história, era um momento que o Flamengo precisava exatamente, era da classificação, seja lá como for, e ela veio? Olá, companheiros. Olá, William, fã de esportes. Olha, é muito difícil, assim, eu sinceramente não consigo. Eu não consigo atribuir questões táticas ao jogo na altitude de 3.600 metros e tem piores por aí. Porque a gente costuma dizer, né, o Flamengo veio horas antes do jogo justamente para minimizar os efeitos da altitude. Mas é o seguinte, quando o jogador vai buscar o ar, o oxigênio, né, e ele não consegue, isso está presente no primeiro minuto dele aqui e no último. Essa questão de chegar antes é justamente para você não ter dor de cabeça, ter náuseas, vomitar. Então, ele reduz alguma coisa, mas a questão, quando você precisa de oxigênio para alimentar seu corpo, está acostumada, o seu corpo está acostumado com um outro tipo, né, de situação. Então, o jogador sofre muito. E esse exemplo está bem claro no jogo. O Flamengo não subiu tanto para marcar, não tem sentido. O Rossi acabou de dizer até que adotou uma estratégia de não permitir ao Bolívar subir a marcação, saiu todas pelo alto, perfeito, tem a vantagem. Então o Flamengo, ele não tinha a obrigação de vir aqui para construir, ele tinha a obrigação de vir aqui para sair classificado. Então ele já tem outros caminhos para adotar. E aí, olhando para o jogo, o meio de campo do Flamengo não conseguia pressionar o jogador da bola, porque aí você vai ter que tirar o Pulgar da frente da defesa, vai tirar o Léo Ortiz e os retornos vão ser mais lentos. Então o Flamengo ficava bem posicionado com as duas linhas próximas, tanto que essa dificuldade que vai se avolumando, ela cresce no segundo tempo. Quando entra o Henry Vaca, camisa... o Vaca entrou com que número? Deixa eu ver, 27. Ele vem pelo lado e manda ver. Ele começa a criar situações. Então é um time que ele tem seus limites, mas quando joga aqui a altitude é realmente uma grande aliada. Então eu não consigo criticar o Flamengo, falar isso aqui estava errado, isso aqui não aconteceu, porque você olhava para o campo todo, e aí estando aqui, é a vantagem, ele está aqui, você percebe o jogador que ele está ali, assim, voltando, mas nas últimas. Realmente é uma vitória do Flamengo, sem sair com os 3 pontos do jogo, mas no mata-mata isso é possível. É possível vencer sem ganhar o jogo. E hoje o Flamengo venceu sem ganhar o jogo. Mas é muito difícil. A altitude não é uma miragem, uma bobagem. A altitude, ela é real.
Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Por exemplo, eu aqui do nosso time, eu senti um pouquinho mais do que o Vogel, por exemplo. Então, não foi... Essa noite passada aqui não foi fácil. Dor de cabeça, você não se sente bem, isso pode acontecer. Então, eu respeito o que o Flamengo conseguiu fazer aqui hoje. Muito bem. A gente vai ouvir o Fabrício Bruno agora, zagueiro do Flamengo. Já eu volto com o Jean Oddi, com o Bertozzi. Vamos rodar aqui e analisar essa classificação do Flamengo. Excelente partida dele, hein? Excelente partida. Flamengo que vai pegar o Peñarol nas quartas de final. Vamos ouvir o Fabrício Bruno. Decide fora. Eu acho que vir jogar aqui não é fácil. A gente fez um grande jogo em casa, eles foram lá, propôs-se a defender. Conseguiram tirar o máximo de gol que a gente poderia fazer em casa. E Libertadores é isso, é saber jogar o jogo, é dançar conforme a música. A gente sabia que tinha 2 gols de vantagem, mas não poderia, de maneira alguma, ficar abaixando linha. Então, diante de todas as dificuldades que a gente tem passando a temporada, as inúmeras lesões que a gente vem sofrendo, vim aqui hoje, e mesmo com a derrota, conquistar a classificação, que nos dá tranquilidade agora para os reforços que estão para chegar. A gente conseguir inscrever e se tornar nosso grupo cada vez mais forte e os caras e os nossos amigos que estão machucados se recuperar e a gente fazer uma grande quarta de final da Libertadores e na sequência da temporada. Tô vendo que você tá bem ofegante, a zaga sofreu bastante no jogo, né? Vocês foram realmente bombardeados. Mas é para isso que a gente que estamos aqui no Flamengo, é para ajudar, é para se dedicar e se entregar ao máximo. É um prazer estar nesse clube. Jogar aqui é sempre difícil e a gente vai precisar baixar a linha, é inevitável. O mais importante de tudo é sair daqui com a classificação. Obrigada. Vem para cima, mas seguramos bem ali, o importante é a classificação. Tô vendo que você tá passando bastante a mão no rosto, você tá com dor de cabeça, ainda vocês estão sentindo isso mesmo? Tô com muita dor de cabeça, mas Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada, Gerson. O Gerson, a gente falou aqui... Não, o Gerson tem razão. Vou falar, a gente perdeu, que isso, que aquilo, outro, não é bem assim, né? Acho que o Gerson não viu a linha de passe. Acho que a conversa não é bem assim, não. A gente está até levando em consideração aqui, obviamente, a questão da altitude, a questão do momento que o Flamengo precisava. E não é só altitude. O Flamengo tinha uma questão de desfalques importantes, pesadíssimos, tem desgaste já desses jogadores. O Gerson que joga várias partidas em sequência, aliás, a gente falou aqui, primeiro tempo, o Gerson deu uns piques ali e chegou uma hora, estava vendo o jogo com o Birner, a gente olhando na TV, que o Gerson não voltou. Cadê o Gerson? O Gerson ficou lá, o Gerson morreu lá, né? Uma situação assim, bem complicada. Podia discutir, e a gente vai fazer isso durante a linha, se ele deveria ter avançado tanto. Exatamente. Ou devia ter ficado. Porque esse cara realmente se desgastou. Sim. E a gente sabe que ele não tá ali vendendo nenhum tipo de dificuldade. Ele realmente teve dificuldades ali durante o jogo, porque foi muito exigido aí nessa parte física. Agora, vamos combinar, esse Bolívar aí foi um pouquinho supervalorizado, esse confronto com o Flamengo, porque eu vi muita gente, porque o Bolívar não é mais aquele time bom. Claro, é bem diferente daquele Bolívar que a gente costuma ver há anos atrás. Mas, olha, ou dificuldade para finalizar, ou dificuldade para chutar em gol, ou dificuldade para dar um passe, para fazer escolhas, para fazer cruzamento. Tem suas limitações ainda, hein, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite ao fã de esporte, boa noite aos companheiros. Todo mundo fala do fantasma da altitude, mas quantos times bolivianos chegaram a finais de Libertadores, ganharam a Libertadores? Por quê? Porque no cômputo dos 2 jogos, a tendência é sempre prevalecer o melhor time, né? Então, normalmente, quando você fala, é bom decidir em casa, até nesse caso especificamente, para o Flamengo, como foi para o Peñarol, por exemplo, não é má ideia você decidir fora, porque você tem a capacidade de, em casa, pegar um jogo que começa 0-0 e você construir a sua vantagem. Às vezes você faz o primeiro jogo na altitude, perde, se complica, fica mais ansioso no jogo de volta, o adversário se coloca de uma outra maneira. Então o Flamengo, acho que podendo levar essa vantagem, que é uma vantagem boa, 2 gols de diferença numa Libertadores é uma vantagem boa para você levar. Se provou que foi boa jogo de volta. E se provou, boa. Podia ter escapado? Podia. O Rossi foi o melhor do Flamengo? Foi o melhor do jogo? Foi. A defesa que ele faz no chute do Vaca ali, difícil,
Vamos lembrar, a velocidade na bola da altitude, no final já. Cabeçada no final, então ele é o homem do jogo, ele é o homem da classificação hoje, sem dúvida. Mas tem outros, né? O Pedro Ivo pontuou muito bem a partida do Léo Ortiz, fantástica, né? E ele e o Pulgar ali tiveram que proteger a entrada da área, proteger a defesa, fazer saída de bola, os dois foram muito bem nisso. Questiono talvez a escolha não do Bruno Henrique para começar, mas do Carlinhos, questiono um pouco. Mas consigo entender também ele querer o Bruno Henrique mais descansado no segundo tempo para puxar os contra-ataques, né? A questão física. E ele consegue a expulsão no finalzinho do jogo. E a real é que, assim, o Flamengo soube jogar o jogo da catimba também no final. Os acréscimos de 5 minutos, não teve mais jogo, praticamente, né? Então, acho que a hora que o Flamengo precisou... Alguém jogou mais esse jogo que o Rossi? Não. Tem hora que... Então, assim, na hora que o Flamengo precisou também trazer o jogo para o terreno da Libertadores, que a gente conhece, ele soube fazer isso. Tem coisas para corrigir? Tem. O Flamengo tem que parar de levar gol de bola invertida nas costas do lateral? Sim. Foi assim hoje. O Flamengo está na situação defensiva que o Tite gosta dos times dele? Não tá. Então, acho que ele é a primeira pessoa que vai pegar os últimos jogos, olhar e falar, opa, peraí, gente, vamos dedicar um tempinho de treino para corrigir isso, porque pode ser grave. O Peñarol não tem altitude a seu favor, mas tem um time consideravelmente melhor que o do Bolívar. Tecnicamente não está no nível do Flamengo, claro, mas tem bons jogadores. O Léo Fernandes faz uma Libertadores fantástica, né? O ex-Fluminense. E o ambiente lá em Montevidéu a gente conhece também. Então o espaço lá ficou muito aberto, muito sozinho, né? E como entrou o Davi depois. Isso, como o Ayrton estava mais por dentro aqui, o Bruno Sávio ficou completamente sozinho para finalizar. E que é um outro sintoma de que o elenco ficou curto. Com todas as lesões que o Flamengo tem e teve para esse jogo, né? Os problemas não eram poucos. Um jogo na altitude, 3.600 metros, de muito desgaste, que exige demais da parte física dos jogadores. O Tite fez 3 substituições. Ele não fez as 5 que tinha direito. O que é raro em jogos assim, né? Normalmente, quando os times de fora vão enfrentar os times bolivianos lá em La Paz, se faz 5 substituições para renovar o gás, né, para entrar alguém com o tanque cheio. E hoje, olha as opções, né? Tudo bem que entraram Everton Araújo, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Foram as 3... 2 já experientes, né? Isso, 3 substituições que foram feitas. Aí o banco tinha o Cunha e o Lucas Furtado, que eram goleiros, né? Lucian, desculpa a minha ignorância, eu não conheço o Lucian, né? Lateral direito. Carbone, Cleiton, outro zagueiro da base, Fabiano, volante, o Igor Jesus, esse já participou de vários jogos, o Vitor Hugo e o Lohan, que também são jovens. Vejam como faltaram peças para que ele tivesse talvez confiança para colocar jogadores numa situação tão adversa como essa. E o time estava de certa forma encaixado, né? Assim, o Flamengo não ofereceu em nenhum momento... Mais no primeiro tempo do que no segundo, né? Mas aí entra a questão física. Claro, né? também. Mas sem dúvida nenhuma. Por isso se justificava, talvez, se ele tivesse com o banco sem dúvida ele teria usado. Preenchido. Sem dúvida. A troca de jogadores para renovar a questão física. Se ele tivesse física, o Alan, se ele tivesse o Arrascaeta, se ele tivesse o Gabriel, se ele tivesse o Pedro, muitos desses jogadores estariam no banco, que começaram, entrariam. Se ele tivesse o Everton Cebolinha, se ele já tivesse o Michael, né? Então tem uma série de nomes, mas o Flamengo se comportou muito bem e tentou fazer esse blocão de 10 jogadores. Sabe o que me impressionou? Muitas vezes assistindo o jogo, a tomada de câmera focava os 10 jogadores de linha do Flamengo. Tamanha compactação e esses 10 jogadores foram alternando a altura do bloco de marcação. Chegaram até a pressionar a saída de bola do Bolívar, porque o Bolívar não é um time que aposta em bola longa. Esse Bolívar tenta jogar, o goleiro tenta sair jogando com o lateral, com o zagueiro, construir. E quando você tem uma bola longa, os atacantes não são velozes. O Bruno Sávio não é um velocista, o Fábio Gomes, que jogou pela esquerda, muito menos, é um centroavante. O Oviedo, centroavante, também não é um cara de ganhar muitas bolas longas. Então o Flamengo controlou bem enquanto aguentou. Quando começou a fisicamente ficar mais frágil, foi se desgrudando. O Luiz Araújo ficou muito mais perto do Ayrton Lucas do que o Gerson. O Gerson ficou mais à frente, mais perto dos dois centralizados, Carlinhos e o que é o normal, porque quando você joga na linha da frente, vai cansando, você já não vai lá, porque você sabe que os caras vão ter que passar por aqui, ainda mais depois que tomou o gol. Isso aí era esperado, nos últimos 15 minutos ali, você sofrer bem mais. E ele não trocou porque justamente ele estava vendo ainda a produção daquilo. Você vê que ele tira o Gerson num ponto, que o Gerson realmente acabou o gás e correu pra caramba. Se for ver no jogo todo, o Flamengo teve mais chance clara de fazer o gol do que o próprio Bolívar. Teve uma com o Gerson no primeiro tempo, né, que ele demora para finalizar, ele fica de frente pro goleiro, né, aí titubeou ali,
O zagueiro chegou, ele até caiu pedindo um pênalti, que absolutamente não aconteceu. Depois tem a chance do Ayrton Lucas, ele criou, né? ele podia acertar o gol, pelo menos. Nem parecia que ele estava na altitude, né? Impressionante. Deu um tapa, saiu, chegou na frente e acabou errando a finalização. Então o Flamengo teve as suas oportunidades, elas não costumam ser muitas quando se joga na altitude. O Flamengo teve as suas chances. E logo depois saiu o gol do Bruno Sávio. Exatamente. Pouquíssimo tempo depois que o Ayrton Lucas perdeu esse gol, o Bruno Sávio já tinha colocado uma bola na trave. Isso. Né? Foi o jogador mais perigoso. Foi. O jogador tecnicamente é o mais refinado do time, né? O Ramiro Vaca chutando de fora da área, aliás, a família Vaca, né? Porque o Henry Vaca, depois que entrou, acertou o travessão. Acertou o travessão com uma bela defesa do Rossi, Rossi, né? exato. O Rossi espalma para ela pegar no travessão. Exatamente, né? Então, mas tirando os chutes de fora da área, o jogador que mais conseguia construir alguma coisa sofisticada era o Bruno Sávio. Então, acho que assim, o Flamengo, todo mundo esperava que ia sofrer. Ninguém imaginou uma noite fácil para o Flamengo. O gol do Léo Pereira foi muito importante no final do jogo no Maracanã. A gente comentava, né? Eu e Alex, a gente estava assistindo o jogo juntos aqui, Losetti. Não tivemos o privilégio de tê-lo na nossa companhia naquela noite. A gente comentava, é o gol da classificação. Porque o Flamengo vai sofrer lá. É muito difícil não tomar gol. É muito difícil. Pegar o histórico de quem jogou em La Paz e não tomou um gol. E com os desfalques era muito difícil fazer. Nossa, é muito difícil. Né? E realmente acabou se conformando, né? A importância daquele gol do Léo Pereira. Agora, o importante para o torcedor do Flamengo é pensar o seguinte: acabou esse inferno que é jogar na altitude, né? Agora joga contra um Peñarol, que apesar de toda a tradição do Peñarol, né, um time histórico do nosso continente, campeão da Libertadores diversas vezes, tem uma camisa pesadíssima, a torcida do Peñarol, de todos os lugares que eu fui na América do Sul assistir jogo, a do Peñarol é uma das mais legais de se ver dentro de um estádio, é um barulho ensurdecedor, é uma festa impressionante. Em que pese tudo isso, acho que será menos difícil o confronto contra o Peñarol do que foi esse contra o Bolívar. Pelo menos eu imagino, antes da bola rolar, que tende a ser menos difícil. E você, Losetti? Eu acho que o Peñarol é um time melhor do que os últimos Peñaróis que a gente viu. Aliás, o Peñarol não chegava às quartas de final desde 2011, quando foi vice-campeão, treinado pelo Diego Aguirre, que voltou agora e faz novamente. Então, quer dizer, existe já essa simbiose do treinador, do time com a competição. Mas o Flamengo é bem superior. Agora, precisamos ver como vai chegar o Flamengo. O bom é que tem algum tempo, né? São 3 semanas, né? Você tem ainda a Copa do Brasil, né? Acho que são 3 ou 4, né? Porque você tem... Vou checar aqui as datas. Tem uma data FIFA no meio, né? Minha memória não é boa, eu disse ontem. Não, nesse calendário eu me perco inteiro também. É muito difícil decorar quando são os jogos do futebol sul-americano e brasileiro. Mas é fato que haverá tempo para vários desses jogadores se recuperarem. 18 e 25 de setembro. Então, é isso aí, são 3 semanas. 3 semanas. Então, assim... Quase 4. Praticamente um mês. Então, você já parte do ponto em que é possível recuperar jogadores, chegar numa condição física melhor. Só que é isso, o que vai acontecer até lá? Tem brasileiro que o Flamengo, a gente já percebe, a torcida do Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro porque sente que o elenco é montado para isso, que o planejamento tem que permitir ao Flamengo lutar pelo título brasileiro. Tem a Copa do Brasil, com um confronto muito difícil com o Bahia, 2 jogos que prometem ser muito bons. Então, como gerir tudo isso é um problema que o Flamengo vai ter, que o São Paulo, que está em 3 competições, vai ter, que o Atlético Mineiro, que está em 3 competições, vai ter, só que não brigando no Brasileiro pelo título. Vão ser semanas de decisões importantes e que as comissões vão ter que ser respaldadas pelas direções também. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu disse aqui outro dia, Alex e Losetti, amigos do Troca, que nesses momentos, quando o time está em 3 competições, como é o caso do Flamengo, tem que haver um discurso muito direto da diretoria com a comissão técnica. As decisões têm que ser tomadas não só pela comissão técnica nesse momento. A diretoria tem que participar das decisões. Pelo menos na minha opinião, a diretoria precisa participar das decisões do técnico. Não, vai jogar esse, não vai jogar aquele. Mas assim, olha, nós vamos priorizar qual campeonato. Para a diretoria, o que é importante ganhar? O que vocês querem? As datas estão se encavalando e tal. Qual é a prioridade? Claro que a gente não vai abrir mão de nenhum, a gente vai tentar ganhar tudo que for possível. Até porque você tem que entrar em campo. E outra, né, Alex? E tem que ter também a comunicação com o torcedor. Flamengo também. Eu achei que o Flamengo corria muito risco, e corria. O Flamengo perde por 1-0 para o Bolívar, mas entra porque venceu por 2-0 na semana passada, naquele jogo em que o Bolívar acertou o travessão 2 vezes e o Léo Pereira fez um gol no último minuto do jogo. Então você vê como o segundo gol do Maracanã, que foi tratado, encarado por muita gente, muitos torcedores do Flamengo como um gol do alívio, ele era mesmo. Foi o gol da classificação. Foi o gol da classificação. Porque hoje
O Bolívar... Eu acho até que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. E eu também imaginava isso, porque o Bolívar, na altitude, não é o começo do jogo. Que nem a gente fala muito de os 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais. O problema lá na altitude são os 15 minutos finais. Que é quando o time que não está habituado com a altitude, está com a língua no chão, ninguém está se aguentando mais, tem jogador lá tonto, desmaiando, gente sem ar, e o Bolívar está mais inteiro. Então, esse é o momento mais perigoso do jogo. O primeiro tempo ruim do Bolívar, e o Flamengo teve chances, uma claríssima com o Gerson, para fazer 1-0 na eliminatória. E aí não tem nada a ver com a altitude, tem a ver com o jogador errar e pisar na bola em vez de chutar. Aliás, o Gerson fez um grande jogo, mas ele errou um lance que poderia ter sido crucial. E no segundo tempo, o Ayrton Lucas é quem perde um gol feito. E a partir daí, o Bolívar começa a martelar de forma mais assídua, faz o gol cedo, considerando o segundo tempo, e aí é aquele sufoco, né, Tomás? Mas é um sufoco assim, sufoco bola na área, o Tite foi tirando todos os atacantes, o Flamengo acabou o jogo com uma linha de 5 atrás, 3 zagueiros, 2 laterais, uma linha de 4, com 3 volantes, e o Bruno Henrique lá na frente. O Bruno Henrique ainda arruma uma expulsão do jogador do Bolívar nos acréscimos, mas o grande nome do jogo, da eliminatória, é o Rossi, goleiro do Flamengo, que fez 3 defesas extraordinárias no segundo tempo, 3 defesas muito boas. O Bolívar acertou 4 vezes o travessão na eliminatória. Possivelmente, eu acho que foi uma eliminatória que poderia ter ido para pênaltis, Tomás. Possivelmente teria sido mais justo. O Flamengo melhor em uma parte, o Bolívar melhor no jogo dele em casa. Possivelmente pênaltis teriam sido mais justos para essa eliminatória. O Flamengo foi mais eficiente, teve um goleiro extraordinário. O Lampi foi muito bem no Maracanã, mas falhou no gol do Léo Pereira. O Rossi foi muito bem em La Paz, não falhou em momento nenhum. O Flamengo está classificado. E agora zero, hein? As coisas zeram. O Flamengo está num momento muito ruim. De verdade, fisicamente, desfalques, não está jogando bem. Só que as quartas de final são daqui a um mês. Daqui a um mês, Flamengo e Peñarol. Com a Arrascaeta possivelmente de volta, Pedro de volta. O Cebolinha não, mas o Flamengo vai recuperar jogadores, vai descansar jogadores e não tem altitude. Decide em Montevidéu, né? Jogo de volta em Montevidéu. Mas é uma eliminatória que não dá para o flamenguista olhar lá para frente e falar, nossa, que medo do Peñarol. Não, tem que respeitar, mas o Flamengo é teoricamente favorito. Muito bem, o Peñarol joga no mesmo andar que o Flamengo, pelo menos isso. Números na tela de Bolívar e Flamengo, daqui a pouco a gente passa toda essa rodada de Libertadores e Sul-Americana. Posse de bola, olha a diferença, 74% de posse para o Bolívar, 26% para o time visitante. Isso aí deve ser a menor posse de bola do Flamengo nos últimos 4 anos? Não, com certeza. Desde 2019 para cá, da gestão Landim, Marcos Braz, contratações e tal, certamente o Flamengo não teve 26% de posse de bola em jogo nenhum. É muito pouco mesmo. Chutes, finalizações, quase o triplo do Bolívar, 22-8. Finalizações corretas, 8-13. Você vê quantas defesas o Rossi teve que fazer. Exato, exatamente. 488 passes para um, 173 para outro, mais do que o dobro. 8-3 em escanteios. Só nas faltas o Flamengo equilibrou a parada, 11-11. Bolívar, como acontece normalmente nesses jogos decisivos na altitude, é superior que os seus adversários, venceu por 1-0. E a escrita permanece, né, Júlio? Claro, às vezes você pode se classificar ganhando por um gol de diferença em casa do Bolívar, mas é muito arriscado. É muito arriscado. É difícil, muito difícil. Pro time brasileiro, decidir lá na altitude é muito ruim. É muito melhor realmente decidir em casa quando você enfrenta essas equipes. Para o Flamengo, eu acho que era uma oportunidade, não, uma obrigação ganhar bem no Maracanã. E ninguém interpretava o 2-0 como ganhar bem. 2-0 era tido como o mínimo a se fazer. E o Flamengo acabou conseguindo esse mínimo no último minuto do jogo no Maracanã. Foram 2 bolas no travessão do Bolívar lá, no jogo do Rio de Janeiro, no primeiro jogo. Mas também o Flamengo, com o Gerson e com o Ayrton Lucas, teve 2 chances claríssimas de gol em La Paz. Então, até fora de casa, eles empataram nas chances claras de gol. Realmente, a diferença da eliminatória foi o gol do Léo Pereira de cabeça no finalzinho e a grande atuação do Rossi hoje em La Paz. Muito. Então é isso, galera. Vimos aí que a imprensa aí rasgou elogios ao Flamengo aí, né? Mesmo o Flamengo perdendo esse jogo, né? Mas o importante foi o primeiro jogo que o Flamengo venceu
por 2-0, né? Por isso que era bom o Flamengo fazer um placar bem alto, né? O Flamengo só fez 2 gols, né? Então, acredito que correu um pouco de risco, correu, né? Mas o Flamengo foi efetivo no Maracanã, poderia ter feito mais, né? Mas o jogo mais importante foi na altitude. Esse jogo aí foi essencial. O Flamengo jogou muito bem, independente do resultado, derrota. O Flamengo jogou muito bem, porque o Flamengo está jogando praticamente, né, num ambiente que todos os jogadores sofrem, né? E para jogadores que já estão acostumados com isso aí, é uma vantagem enorme. O Flamengo não tinha se adaptado com o tempo de bola, a bola corre muito, muito rápido, né? Jogadores sabem disso, cruzamento, o tempo de bola para o zagueiro é muito mais difícil, para o atacante mesmo dominar a bola é muito mais difícil, então eles aproveitaram disso, né? E conseguiram fazer um gol. Tiveram várias chances, né? E méritos de Rossi. Rossi foi essencial para o Flamengo aí. Se não me engano, ele fez umas 3 defesas dificílimas. E com a bola na velocidade dessa aí, aumentou ainda mais, né? A dificuldade. Ele mostrou aí que realmente ele merece estar no Flamengo aí, né? Ainda mais aquela cera que ele fez ali. Toda vez que ia chutar a bola, ele ia devagarzinho ali. Ganhou ali no mínimo ali uns 5 a 10 minutos. Eu acredito aí que foi essencial para a vitória do Flamengo, né? Visto que quando jogou aqui, o Bolívar também fez muita cera, né? Então o Flamengo também fez cera lá e venceu esse jogo. É isso. Importante a classificação. Agora o Flamengo tem um mês para recuperar os jogadores que se machucaram, para enfrentar o Peñarol, né? E vamos ver aí se o Flamengo vai estar com jogadores reforços importantes para esse próximo jogo aí. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe seu comentário, inscreva no canal e até o próximo vídeo.